Está no ar Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Esse é o Rock Ed 63, aqui é Luciano Piantoni, direto de São Paulo, e lá do outro lado na nossa conexão. Em São José dos Campos, Daniel Kloss. E aí, meu caro, tudo bem? Tudo beleza, mano. E aí, como é que tá essa quarentena maluca de 2 meses? Pois é, cara, 2 meses, 60 dias na quarentena. Continuamos aqui firmes e fortes. Rock Ed no ar toda semana, como a gente prometeu, e não importa, né? A situação será assim, mas que é desgastante, né, cara? Principalmente pro psicológico, né, cara? Não sei contar todos os outros desgastes óbvios, né? Da economia, da saúde, mas é punk. Mas vamos que vamos, né? E você aí? Com certeza, cara. A gente tá nessa de não falhar, né? Ter o programa toda semana para vocês aí, dar um trabalho, tudo aquela coisa, mas a gente se desdobra aí para que o Rock Ed chegue até vocês aí, né? E é isso aí, cara. A gente tá aí, né? Nessa, vamos dizer assim, apreensão, né? Para esse negócio mudar logo, acabar logo. A única coisa que eu acho é que o mundo não vai nunca mais ser como foi um dia, né? Então, assim, vamos ter que se acostumar com isso. Acho que esse negócio aí vai mudar totalmente as relações, vai mudar tudo. Enfim, isso é chover na molhada falar isso aí. Mas é o que parece que vai ser do mundo daqui pra frente, né? Pois é. Mas bom, né? E a gente espera que pelo menos seja melhor, né? Porque, olha, vou ser sincero, muitas características ruins das pessoas, pelo menos uma parte da população, tá transparecendo, né? Mas com certeza, menos... as pessoas... as pessoas usam máscara, mas ela cai também, né? Pois é. Muitas máscaras caindo, apesar das pessoas usarem máscara. Mas, cara, eu acho que toda situação como essa, algum lado bom traz, cara. Então, assim esperamos, né? E fazer o quê? Com certeza. E, ó, galera, quem tá acompanhando as nossas lives aí do Instagram, cara, tá rolando todo sábado e quarta, às 8 horas da noite, tem as lives do Rock Ed. A gente tá entrevistando vários caras aí, na verdade não é uma entrevista, mas um bate-papo com vários caras da cena, vários amigos, vários músicos aí, muito bacana, artistas. E inclusive nesse sábado, aliás, nessa semana aqui, ó, ontem nós tivemos o grande Gui da banda Venomous. Sensacional. E nesse sábado agora teremos o Eduardo Jarre, direto do Chile, com a banda O Mago. Vai ser bem bacana também, às 8 horas da noite. É isso aí, já tivemos várias, né? Tivemos Fogaço, Kito, Vitão, Wesley do The Mist. A gente tá sempre aí buscando uma galera para bater um papo com a gente. Sim, o Edolane. Edolane, bem lembrado. Puta, tem uma galera, o Eloy Casagrande. Eloy Casagrande. Não, cara, grandes nomes da cena do metal. A gente sempre trazendo toda quarta e todo sábado às 8 horas da noite. Então fiquem sempre ligados, a gente está divulgando nas nossas redes sociais e no nosso grupo do Telegram, Rock Ed Friends, que tá bombando, galera troca ideia, estão sempre sabendo as coisas. Galera, muito gente boa, tem gente de banda, não é aquele grupo chato, nem muito de família, que tem aquela tia maleta, ou aquele cara que fica mandando trocentos links, tá bem legal. Então baixa o Telegram, Rock Ed Friends, adiciona lá, tá muito fera, cara. E a galera tá sempre com privilégios, né, de fazer perguntas de vez em quando para os nossos convidados aqui do episódio, promoções. Com certeza. Vale a pena, né? Com certeza, assim como foi no programa anterior, né? Tivemos um baita especial aí com a Prica Amaral da Nervosa, onde ela contou tudo sobre a nova fase da banda, né? E com direito também a depoimento das novas integrantes, cara. As outras 3 integrantes estavam lá, ou seja, a Nervosa inteira falou com a Cat, ainda que um pouquinho, mas a Prica fez um puta especial com a gente aí, trocou uma ideia bem legal. Inclusive respondeu perguntas da galera do grupo do Rock Ed Friends, que o Daniel tava falando aí. Então assim, ó, participa desse grupo do Telegram que sempre que der a gente vai pedir essa colaboração de vocês, que vai ser bem bacana, essa interação das pessoas. Isso normalmente eles já fazem, já participam das lives, estão sempre trocando uma ideia lá no grupo, mas é bem bacana, cara. E rolou de fazer essas perguntas aí pra Prica da Nervosa e entrou no programa da edição passada aí, então confere lá que foi muito bacana. Se você não viu, Rock Ed 52, aliás, 62. É isso aí, 60. Até, são tantos episódios que até a gente se perde um pouco. Mas é isso aí, cara. Episódio muito fera esse último episódio com a Prica, com o depoimento da galera, mais essa participação dos nossos Rock Ed Friends. Então valeu muito a pena, cara. E hoje, o que vamos ter hoje? Quer dizer, o pessoal já deve estar sabendo, mas diga lá. Com certeza, hoje no episódio aí teremos uma lenda do metal nacional, mais uma, né? O grande Guilherme Grimal Faria, mais conhecido como Wiz.
o baterista e fundador do Chacal, a histórica e gigante de metal, né, de lá de Belo Horizonte. Exatamente, e para quem não sabe, ele é irmão do Vladimir Faria. Já ouviu falar? Cara, famoso Vlad Korg, do Demista do Chacal, cara. Sensacional, grande Korg. Bom, então para fechar esse bloco, né, cara, vamos mandar um trecho de uma paulada do Chacal. Pode ser, cara? Vamos aí. Então vamos de Possessed Landscape. Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, então vocês conferiram aí, então, ó, Chacal com Possessed Landscape. E já tem um papo bem legal com o Izzy aí, o baterista e fundador da banda, não é não? Pois é. E galera, vamos contando um pouquinho do que tem rolado aí. Cara, vocês viram que sensacional a chance do Black Sabbath voltar ativo? Pois é, cara, insano. Mas recentemente, né, Tony Iommi reacendeu a chama dos fãs do Black Sabbath por conta de uma entrevista que concedeu ao programa do Trunk Nation, lá do Ed Trunk, né, na Sirius XM, né, que nem eu falei, apresentado pelo lendário Ed Trunk, o famoso, né, cara, que tinha aquele programa Death Metal Show, que infelizmente não tem mais, mas que era muito foda. Com certeza, cara, isso é muito bacana, essa possibilidade aí. E o que mais chamou a atenção foi quando eu ser perguntado sobre a possibilidade de uma nova reunião do Black Sabbath, né? O Tony Iommi disse: acho que seria bom se pudéssemos fazer isso. Certamente a parte difícil com o Sabbath é por se tratar de algo tão grande. Você não pode simplesmente fazer um show ocasional por causa da equipe, você tem todo um setup e tal. E tipo, ele fala, né, cara, que teria que ter 1 ano ou 18 meses de turnê. Imagina que loucura, cara. Nossa, que demais. Então, ele fala, eu não sou contra fazer nada, a gente faria isso de um jeito diferente, apenas fazia de um jeito diferente. Olha que louco. Não, muito louco, foda, cara. E outro comentário que surpreendeu, né, nessa entrevista do Tony Iommi, foi o fato de ele dizer que se o Ronnie James Dio estivesse vivo, possivelmente seria com ele que ele estaria trabalhando atualmente, né, cara? Foda, né? Com o Ozzy, poder falar do Dio é sensacional. E ele falou: especialmente depois do lance com o Dio, eu realmente amei aquele período do Heaven and Hell, né? Tendo voltado com o Dio. Realmente estávamos curtindo aquela banda, foi realmente uma grande banda. Então fizemos o lance, né, a reunião do sábado com o Ozzy, né, que foi ótimo para encerrar, né, no caso ele quis dizer a carreira da banda. Mas eu deveria pensar que se o Ronnie estivesse vivo, provavelmente estaria fazendo algo com ele agora. O Ronnie James Dio, né, fez 10 anos na morte dele recentemente, né, cara? É isso aí, cara, semana passada, né? Até as pessoas da cena aí lembraram, muita gente postou homenagens, afinal, são 10 anos sem o baixinho gigante aí, né, cara? E o Black Sabbath encerrou sua carreira de 49 anos em fevereiro de 2017, ou seja, faz mais um aninho aí, então, para completar 50, pô. Por Seria favor. bacana pra caramba. Então, ele terminou a turnê da The End Tour, né? Aconteceu na cidade natal da banda inglesa, em Birmingham. E o motivo de a banda ter dado um ponto final em sua trajetória foi o fato de Tony Iommi ter sido diagnosticado com câncer em 2012. Atualmente a doença está em remissão, porém, Iommi não pode mais viajar por longas horas, né, cara? Assim, a idade do cara avançada, aquela coisa toda. Mas enfim, se tivesse uma coisa bem espaçada, uma coisa bem assim, acho que dá pra fazer, né? Não, com certeza. Às vezes uma coisa bem planejada, cara. Pô, seria sensacional. Bom, e o último álbum, né, do estúdio, né, do Black Sabbath, com o Ozzy, né, de volta aos vocais, foi o 13, que foi composto e gravado em 2013, enquanto o Tony Iommi já estava em tratamento para o câncer, tendo que voltar para a Inglaterra a cada 6 semanas, né, cara? Pô, sensacional isso aí, cara. Vamos torcer porque de repente rola alguma coisinha especial que esteja aí. Porra, ia ser animal. Com carinho, né? E ó, galera, vocês conhecem a banda No Life on Earth? Pois é, cara, ela foi formada durante o início da pandemia mundial do coronavírus,
trazendo em seu line-up os músicos Alan Wallace, do Eminence, nas guitarras, o PJ do Jota Quest, olha só, do Jota Quest no baixo, Foda. então Jay Arriaga na bateria e o André Acosta no vocal, ambos da banda americana Scattered Storm. Porra, gostei do nome da banda, No Life on Earth. Bom, e a banda, né, lançou seu primeiro single, de Gravity, e tem a participação especial de nada mais, nada menos que Andreas Kisser. Não precisa nem falar de que banda que ele é, né? E, cara, vamos ouvir um trecho, então, dessa música aí, do The Gravity? Manda aí, cara, manda aí. Então vamos lá, No Life on Earth com The Gravity. Rock Edge. É isso aí, cara. Esse foi o No Life on Earth com The Gravity. Pesada a parada, cara. Muito pesada. E ainda tem o Andreas Kisser fazendo uma participação animal, cara. O cara arregaça no solo do final. E lembrando também, né, que muita gente vai falar, mas tem o cara de Jota Quest, aquela coisa toda. Maluco, assiste o vídeo, cara. Você pode não gostar da banda ou do estilo, mas falar do cara, o cara arregaça no baixo, toca mais que muita gente, cara. O cara toca muito, esse PJ. Olha lá o clipe deles, que é aquela pegada meio... como se fosse aquele esquema que a galera tá fazendo na quarentena, cada um no seu cantinho, fazendo som. É muito bacana esse No Life on Earth aí. Assiste que é bem bacana. E lembrando que daqui a pouco também, né, meu? Vamos lembrar aí que vocês daqui a pouco conferem então uma entrevista bem bacana aí com o Wiz do Chacal. Fiquem ligados aí. É isso aí, mais um pouquinho já vai ter o grande Wiz do Chacal. E cara, Luciano, você que é super fã do SOD, cara, você deve estar pirando nesses vídeos que os caras têm apresentado, né, bicho? Fala sério, não. Porra! E, cara, uma coisa que não vai ter jeito a gente não ter na hora que sair é aquele boneco do Sargent D. Cara, aquilo, que é aquilo, cara? Putz grila, pra não falar palavrão. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Acho que a gente precisa dele urgente, não é não? Urgente, cara, urgente. Bom, eu já vou começar a caçar o bicho já. Nossa, ele aparece no final do vídeo, cara. Termina o vídeo e eles botaram assim, ó, bonitão. Pois é. Disponível. Ah, meu Deus. Ah. E ó, como tá falando do SOD aí, como o Daniel falou aí, ó, além dos vídeos que eles já estavam fazendo, eles chocaram o mundo do underground semana passada com a versão de Speak Spanish or Die. Claro que é uma brincadeira com seu maior clássico Speak English or Die. Com ninguém menos que Mike Patton do Faith No More nos vocais. E de Faith No More e de outras zilhões de bandas, né, cara? E ó, brutal. Não é o Billy Milano, mas é o Mike Patton, cara. Então, assim, aceitei essa troca. Assim. Com certeza, cara. Estão muito legais esses vídeos que os caras têm lançado, cara. Eu já tô até inscrito lá no canal do Charlie Benante, porque de repente, aparece esses vídeos, eu tô assistindo não em primeira mão, né, mas assim, que o cara lançar, muito foda. Então, cara, pra quem não ouviu, vamos ouvir um trechinho dessa versão de Speak Spanish, não English or Die, pode ser? Vamos ouvir um trechão, cara. A música é pequena, de repente o Léo pode mandar ela inteira. Pois é, Léo, faça as suas vezes aí, bota ela inteira pra gente. Então, Speak Spanish or Die. Spanish or die! Yellow and red.
Rock Ed. Sensacional o SOD com Speak Spanish or Die, que você conferiu inteira aqui no Rockhead, cara. Difícil tocar a música inteira, hein? Só em casos especialíssimos. E essa participação do Mike Patton, mano, destruindo tudo, velho. De Speak Spanish or Die, maravilhoso. Tomara que eles gravem alguma coisa aí, sei lá, regrave alguma coisa com ele. Eu não quero aceitar ninguém no lugar do Billy Milano, mas já aceitei. Mike Patton tem moral. Não, Mike esse Patton cara tem muita moral. Esse cara tem moral. E pra quem não viu o vídeo, ou os vídeos, né? Porque os caras já lançaram alguns vídeos. Corre lá hoje, Sim, ou, sim. ou no canal do Benante, ou até nas coisas do Scott Ian, tem lá, cara. Bom, Sim. finalmente chegou a hora do nosso super convidado de hoje. Nada mais, nada menos que Wiz. Eu já falei umas 500 vezes cada hora de um jeito. Baterista do Chacal, irmão do Korg. Cara, Chacal, Isso aí. clássica banda de BH. Chacal destruidor, né, cara? Com certeza. E ó, o Chacal foi formado em 1985 e já em 86 eles participaram da histórica primeira edição da coletânea, o Split, né, na verdade, Warfare Noise, ao lado das então também iniciantes, né, na época, o Sarcófago, Mutilator e o Holocausto, cara. Então assim, olha esse quarteto, né, de bandas aí, Chacal, Sarcófago, Mutilator e Holocausto. Esse é um dos grandes documentos do metal nacional, com certeza. Não, cara, arrebentando. É o BH berço, né, cara, dessas bandas todas. E, Sim. cara, em 87, né, cara, já com um nome muito conhecido, o Chacal lançou o seu álbum de estreia, né, Abominable Anno Domini. E, cara, de lá pra cá, eles contabilizaram 7 álbuns de estúdio, além do EP compacto Living with the Pigs. E a já citada, né, que o Luciano falou, Warfare Noise. Com certeza, cara. É legal esse Living with the Pigs, que saiu um EPzinho, né? Na verdade, um compacto, que tem aquela coisa igual dos Três Porquinhos. É muito legal, cara. O Lobo detonando eles, que é o Chacal, aquela coisa toda. E essa formação do Chacal, cara, aliás, a formação do Chacal já passou por algumas mudanças. Mas o baterista, o Wiz, e o guitarrista Mark estão em todos, cara. E também é do Chacal, né, cara? Que surgiu para o mundo o vocalista Vladimir Korg, né, que já falamos aqui, já esteve aqui com o Denist, aquela coisa toda, mas assim, ele ficou conhecido no Chacal. Vladimir Korg não dá para desassociar o Chacal dele, que também, como o Daniel falou, já citei aqui, também é irmão do Wiz, né, cara? Então assim, o Korg e o Wiz são irmãos, cara, e tem muito legal, tem muita história aí, cara, no Chacal, inclusive. Ele já foi, já voltou, e agora não sei como que tá, né, mas enfim. Pois é, inclusive na entrevista, né, vocês vão conferir agora, né, ele fala que a banda estava ensaiando forte, até que, como tudo que aconteceu no mundo inteiro, quando chegou essa pandemia e paralisou. Mas, cara, vamos parar de enrolar, já passamos a ficha corrida do querido Wiz. Vamos rolar o papo? Vamos aí, demorou, manda aí. Então vamos lá, a grande entrevista com o Wiz do Chacal. Rock Edge. E aí, Guilherme Wiz, beleza, cara? Cara, muito legal ter você aqui no Rockhead. E eu já começo com aquela pergunta inevitável, né? Como que você tá fazendo para se virar nessa quarentena, cara? O que você tem feito aí para não enlouquecer? Bem, para enlouquecer, na realidade, não é o meu caso, né? Porque eu gosto muito de ficar em casa. O que às vezes me deixa enlouquecido é com a situação que está acontecendo. De pessoas perdendo emprego, de pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, de não descobrirem um remédio eficaz, essas coisas todas. A parte de ficar em casa eu fico tranquilo. E o que eu estou fazendo geralmente eu acordo de manhã, leio, dou uma arrumada na casa, eu moro sozinho. Vou começar a tocar bateria, porque eu tenho uma bateria em casa, mas não estava tocando, porque eu estava meio doente, não estava podendo fazer muito esforço físico e tal. Eu assisto alguns seriados, alguns filmes, leio, todo dia eu leio. Estou lendo inclusive um livro de um autor brasileiro, que chama VHS, o nome do livro, né? São contos de terror, o autor é o César Bravo, inclusive ele é metal o tempo todo, ele fica falando
que fulano estava ouvindo metal e no livro dele, é bem interessante. Estou fazendo um quebra-cabeça de 3.000 peças do ano mostra um mapa do mundo do ano de 1665. Assisto alguns shows, vejo algumas entrevistas às vezes, algumas novidades, mas não estou muito apegado nisso também não. Então praticamente é isso que eu faço durante o dia, mudando que a partir de segunda, né, que a gente geralmente começa as coisas na segunda-feira, eu vou voltar a tocar bateria aqui em casa, fazer alguns exercícios físicos e continuar lendo, fazendo esse quebra-cabeça, fazendo meu almoço. O dia passa muito rápido. Eu assim, tirando a parte da pandemia, se eu tivesse condições, eu ficaria em casa numa boa. Eu não tenho problema em não sair e essas coisas, não. Eu fico muito tranquilo. Eu gosto mesmo de ficar em casa e geralmente quando eu saio, eu tenho algum destino certo. Que é ir para show, alguma coisa. Eu não saio só porque tô dentro de casa, quero sair. Não, eu consigo ficar numa boa. Se fosse garantir de que tudo fosse dar certo, mas eu fosse obrigado a ficar um ano dentro de casa, eu ficaria, entendeu? Ficaria numa boa. Eu não tenho essa vontade de sair, de ficar batendo perna sem motivo, não. Pô, Luiz, você tinha me falado que o Chacal estava fazendo vários ensaios, né, antes dessa parada global. E eu queria que você falasse então um pouco disso aí, cara. Como é que estava a banda até então? Qual era a formação que estava ensaiando? Se vocês tinham planos, estavam gravando alguma coisa, estavam compondo? Realmente a gente estava num pique legal. A gente estava fazendo algumas músicas, já estava... Antes de parar, a gente já estava com umas 4 músicas. Depois que paramos ainda, o Andrível, né, o André Cabelo, mandou mais umas 2 músicas e pedaços de outras para a gente ir escutando em casa e vendo o que dá para fazer. Provavelmente, se não tivesse essa paralisação, a gente ia estar com umas 7, 8 músicas prontas e ia só trabalhar nelas. Algumas a gente já gravou algumas coisas e tal, a gente inclusive já chegou a ensaiar algumas. A gente gosta muito de fazer ensaio de música que não foram lançadas ainda para show, entendeu? A gente tinha um show agora, era no dia, acho que 21 de abril, e que foi cancelado. E a gente já ia tocar 2 músicas novas. As pessoas devem achar estranho, assim, mas o cara vai tocar música nova que ninguém conhece. O Chacal sempre fez isso. Antigamente, na década de 80, todas as bandas faziam isso. Porque era o primeiro lugar onde a pessoa ia ouvir sua música. A gente não gravava o disco e depois ia fazer uma turnê do disco, não. A gente fazia as músicas porque nem sabia que ia gravar um dia. Mas a gente fazia as músicas e começava a dar show e as pessoas no show começavam a gostar ou não da música. Então a gente faz isso até hoje. Antes de lançar o Destroy, por exemplo, a gente fez vários shows que já tinham música do Destroy. Ou do Demon King também. Então a gente sempre fez isso, a gente testa as músicas ao vivo. E a gente ia fazer isso com umas 3 músicas novas no show de 21 de abril, que foi cancelado. Então a gente estava realmente começando a engrenar mesmo para lançar um trabalho novo. Tem alguns pedaços que a gente gravou no carnaval, a gente ensaiando, mas são pedaços de 10 segundos, 15 segundos, que não dá para a pessoa identificar muito. Lá no Facebook e no Chacal Connection tem uns pedaços lá, algumas pessoas já viram e tudo. Então a gente estava começando a engrenar já, até essa parada, né? Então, em 2017 vocês lançaram Man is a Jackal True Man, da regravação do disco The Man is Hound Jackal, né? De 1990. A formação estava animal, cara, e teve a volta do Marcelo Laranja no baixo e voz e tal. O que houve que, né, logo em seguida ele saiu e a banda deu uma parada? Bem, o lançamento dessa versão do The Man a gente fez porque depois que o Vlad saiu, o Korg saiu, a gente ficou assim, vamos lançar um disco novo? Vamos. Mas aí a gente tava assim, vamos começar um disco do zero?
sem nem ter um vocalista, nem nada assim, vão ter que passar por aquele processo todo de achar um vocalista, arrumar alguma coisa para fazer e tal. Aí a gente acabou, na realidade foi uma ideia minha, porque eu gosto muito desse disco, né? Falar, vamos regravar o Deme, que aí a gente faz o seguinte, a gente pega cada música, coloca um vocalista diferente e um baixista diferente. Nesse meio tempo que a gente for procurando esse vocalista novo para a banda, a gente não faz propaganda nem nada. A gente vai olhando esses que vão gravar o Deme e vamos ver se tem algum que interessa. Ao mesmo tempo a gente fica procurando em outros lugares. Que aí a gente não fica perdendo esse tempo de ter que a pessoa aprender as músicas da Abominable, aprender os negócios todos e tal. Então a gente já vai fazendo isso num processo que a gente vai estar trabalhando em outra coisa. Aí o que aconteceu? A gente começou até a entrar em contato com alguns baixistas, alguns vocalistas e tal. Mas aí, conversando com o Laranja, que era um dos que a gente escolheu para cantar uma música, né? Já que ele era o vocalista oficial, a gente falava, vamos chamar o Laranja para tocar uma música, ele escolhe a música e a gente grava ela com ele. Só que acabou que ele ficou meio animado e começou a tocar com a gente, falou, porra, não vamos chamar vários vocalistas não, eu vou regravar o disco inteiro, se vocês estiverem afim e tal. Aí ele estava muito animado, a gente também, então nós falamos, então beleza, vamos gravar o disco todo só com você, de vocal mesmo. E foi o que a gente fez, né? A gente acabou fazendo o disco inteiro com ele e achamos que ficou muito legal. Depois a gente começou a fazer alguns shows, né, cara? Aí o show de São Paulo realmente foi um show foda, um show animal, foi muito legal. Mas depois isso acontece direto com o Chacal. A gente, depois que gravou a Offer Noise, o baixista saiu, o Jarrinha saiu. Depois que a gente gravou Abominable Domine, o Pepeu saiu. Depois a gente gravou aquele disquinho dos porquinhos, né? Dos 3 porquinhos. E aí o Vladimir saiu. E assim foi. Toda vez que a gente grava um disco, alguém sai da banda depois. Talvez por isso, às vezes, a gente demora 10 anos para gravar um disco, né? Mas não adianta. Mesmo demorando esse tempo todo, isso aconteceu também no Demon King, por exemplo. Aconteceu no Destroy, que a gente ficou uns 10, 12 anos para gravar entre o Demon King e o Destroy. E assim que a gente terminou, um mês depois, o baixista saiu. Deve ser uma praga, né? Mas então foi isso. Ele saiu, ele já tinha avisado pra gente que estava com alguns projetos de negócios mesmo que ia acabar atrapalhando, porque era no final de semana, que são os dias que tem show e os dias que a gente ensaia. E aí esse negócio acabou demorando para sair, então a gente achou que ele ia acabar ficando, que ele estava animado, até que ele acabou belo dia, falou que ia realmente fazer aquelas coisas que ele tinha falado antes e saiu. Uma pena. Mas aí a gente vai seguindo em frente, igual sempre, né? E por falar nisso, cara, felizmente vocês fizeram um puta show matador no Sesc Belenzinho. Tava lá, foi animalesco aqui em São Paulo, né? Vocês fizeram mais shows com essa formação ou foi pouca coisa que rolou? Pois é, a gente não fez muito show porque logo depois, né, aconteceu esse lance do Laranja sair. A gente tava ensaiando muito porque o show de Belenzinho também foi muito foda mesmo, foi muito legal. Mas a gente carecia de ensaiar mais mesmo, assim, a gente se cobra muito, né, principalmente show ao vivo a gente cobra pra caramba. Então a gente precisava ensaiar mais, mas a gente fez show no Peru, fez show em Belo Horizonte. Eu sou péssimo de memória, cara, apesar de ter pouco tempo, eu não sei falar quantos, não foram muitos não, mas deve ter sido, sei lá, uns 5, 6, 7, eu não lembro direito. Mas e foi isso mais ou menos que aconteceu. A gente realmente gostou pra caramba desse show de São Paulo, cara. A gente tava até no plano de voltar antes de
de inteirar um ano daquele show, a gente tava querendo voltar aí de novo. Tivemos algumas propostas, inclusive, mas aí aconteceu esse lance da saída do Laranja e a gente ficou meio que no meio do caminho, né? Bom, agora vamos voltar aos primórdios do metal nacional, né, cara? Dos anos 80, particularmente o de Belo Horizonte e tal. Como é que você começou nessa coisa de bateria, né, meu? E como surgiu essa vontade de montar uma banda com seu irmão? Pra quem não sabe, o seu irmão em questão é o grande Vladimir Faria, né? O vulgo Korg do The Mist e de outras bandas aí. Cara, essa pergunta é foda. Primórdios, vamos voltar lá pro Primórdios. O que acontecia? Eu, Vladimir e alguns colegas ficavam ouvindo som no quarto e na minha cama tinha uns estrados e a gente tinha um pirógrafo. Não sei se vocês sabem o que é pirógrafo. É uma espécie de caneta ligada na corrente elétrica que você faz desenho em madeira. Então a gente desenhava umas guitarras e ficava ouvindo som e tocando guitarra nessas madeiras do estrado e pirando dentro do quarto e tal. E aí a gente sempre teve esse negócio de falar que ia ter banda e tudo, mas nunca foi uma coisa muito séria. Depois disso, um colega nosso daqui, o Toninho, tinha uma guitarra e ele tocava algumas músicas, então a gente, eu principalmente, o Balão do The Mist, a gente arrumou um surdo, nem sei de onde que a gente arrumou esse surdo, e ele ficava tocando guitarra e a gente tocando bateria, porque ninguém nunca queria tocar bateria mesmo, todo mundo queria ser guitarrista, baixista, essas coisas. E aí, na realidade, o Vladimir não foi o primeiro vocalista do Chacal, né? A gente não pensou mesmo assim depois em montar mesmo a banda e tal, e ele foi para uma banda que era o Megatrash e eu tinha o Chacal, que na realidade quem montou fui eu e o Marquinho, né? Eu e o Mark, a gente que montou o Chacal e somos remanescentes. Antes do Vladimir, a gente teve alguns vocalistas que nunca se apresentaram ao vivo e teve o Esgoto, que foi o que tocou no nosso primeiro show. Mas também não durou muito tempo não, porque o Esgoto era um cara que cada dia ele tá numa onda diferente, virou punk, depois virou hippie, depois virou um tanto de coisa. Então ele não tinha muito aquele lance da gente que era querer fazer thrash, death metal desde o início, entendeu? Apesar que ele gostava muito do som e tudo. E foi assim, o começo foi assim, primeiro umas brincadeiras dentro do quarto, depois a gente começou a tocar, depois que eu conheci o Marquinho, aí eu também tocava muito com o Sérgio Pezão, a banda nem chamava Chacal ainda, a gente já tava ensaiando de vez em quando, eu na realidade ia pra casa dele, ficava tocando umas caixas de papelão lá só pra acompanhar, e a banda chamava Seita Metálica, inclusive o Pezão é bombeiro, é reformado, aposentado, não sei como é que fala, e ele toca guitarra pra caralho, mas numa outra linha, uma linha mais jazz limpo, assim, ele gosta muito de George Benson, Lee Ritenour, essas coisas assim, e é isso aí, a gente seguiu, eu e o Marquinhos seguimos, montamos Chacal. Depois que o Esgoto saiu e tudo, aí o Vladimir acabou vindo para o Chacal. E foi assim que a gente juntou e é bem o começo da banda mesmo, assim. Na realidade é quando o Vladimir entrou e a possibilidade de a gente gravar a primeira Offer Noise, né? Aí já tinha passado mais de ano que a gente já estava meio que tocando e tudo assim, já tinha algumas ideias para fazer música e tal, então as coisas foram acontecendo aos poucos, não foi tipo assim, dois irmãos que resolveram montar uma banda, não foi desse jeito que a coisa surgiu não, e para dizer a verdade, muita gente fica surpresa em saber que eu e o Vladimir somos irmãos. Eu acho até estranho isso, porque pra mim todo mundo sabia. De vez em quando alguém fala, nossa, não sabia que vocês eram irmãos, você é irmão do Korg e tal. Aí eu falo assim, pois é, nós somos irmãos desde que eu nasci, né? Porque ele nasceu um ano antes de mim. É isso aí. E fala uma coisa, como é que foi gravar a coletânea Warfare Noise? Vocês tinham noção do capítulo que vocês estavam criando, né? Um capítulo importantíssimo do metal nacional. Quais são suas lembranças dessa época, mano? Cara, na época que a gente gravou a Fernose, na realidade a única coisa que a gente pensava era, nós vamos gravar um disco, ou participar de um disco, né?
não pensava se esse disco ia fazer sucesso, ia durar, se as bandas iam ser reconhecidas depois e tudo. Porque naquela época, quando a gente fazia isso, era para uma meia dúzia de pessoas. Você gravava uma demo, você sabia que umas 100 pessoas, no primeiro seu círculo todo de amizade ia ouvir, e depois algumas outras pessoas que iam meio que receber aquilo e ouvir de alguém, que era como a gente realmente ouvia música naquela época, né? Uma pessoa aparecia com o disco novo do Celtic Frost e ninguém tinha. Então a pessoa gravava uma fita, passava para outro, passava para outro, passava para outro. Na hora que você estava, um tanto de gente conhecia. E a mesma coisa acontecia com a gente. Você gravava uma demotape, um colega seu gravava, aí ele gravava para uma outra pessoa, essa outra pessoa viajava para um outro lugar e acabava gravando para outra pessoa e tudo. Só que a diferença é que dessa vez ia ser um disco, foi uma prensagem de 1000 discos. Então, quer dizer, 1000 pessoas pelo menos iam ter esse trabalho. Você sabia que 1000 pessoas iam ter, e algumas pessoas inclusive iam gravar em fita cassete, que iam gravar e isso ia acabar sendo reproduzido para várias pessoas. Mas a gente não pensava assim, não, mas daqui a 30 anos as pessoas vão falar da Orfenóis e tal. Isso não, ou que ele seria relançado em LP agora, né, ano passado. A gente não pensava nisso não. E nem se isso era uma coisa que seria histórica, porque eu acho que quando você está vivendo o presente, você não pensa, o que eu estou fazendo hoje vai ser história daqui a tanto tempo. Não. Acho que você faz como o presente, e o tempo passa e aquilo é esquecido, então acaba virando história mesmo. Nem sempre pela qualidade e tudo, mas muitas vezes por causa do momento histórico que você estava vivendo mesmo. Que mesmo sem saber, você estava participando daquilo. E claro, gostaria que você falasse também de como foi gravar o primeirão do Chacal, né, cara? O Abominable Anno Domini. Fala um pouquinho das lembranças também, da composição, a gravação e aqueles primeiros momentos ali, né, logo que saiu o disco e tal. Pois é, o Abominable aí já foi diferente, cara. Porque aí a gente já tinha gravado o Orfenóis, já tinha dado uma certa repercussão, e o ter gravado e a repercussão foi que deu valor pra gente gravar um LP, entendeu? Tipo, a gravação que a gente fez da Demotape deu cacife pra gente gravar o Orfenóis. A repercussão da gravação da Orfenóis deu cacife para as 4 bandas, cada uma gravar um LP separado. Porque era um investimento grande gravar um LP naquela época para Cogumelo, e gravar 4 de uma vez praticamente assim no mesmo ano, ou numa diferença muito pequena de tempo, demandava uma grana, mas tinha que demandar também uma aceitação desse trabalho, e o Orfenóis serviu para isso. Mas voltando ao Abominable, aquele disco, ele, tipo assim, a gente já tava sabendo, nós vamos ter que gravar um disco. Então, tudo que a gente já tinha composto, pedaço de música, tudo, a gente juntou, sentou, começou a ensaiar igual um louco e tudo assim, mesmo sem saber já que a gente ia gravar. Assim que a gente terminou a Fenóis, a gente já tinha pedaços e tudo, e a gente já começou a fazer esse disco. A gente ia ensaiar em lugares longe pra caramba, ficava domingo mais de 1 hora carregando bateria dentro de ônibus, num lugar que é praticamente uma outra cidade. Era uma merda, você descia no ponto final do ônibus e carregava aquela merda toda pra uma casa caindo aos pedaços, onde ensaiava a gente, o Sarcófago, e às vezes outras bandas que iam pra lá e ensaiavam também. Era foda. E ali a gente fez a Jason, fez 70% do disco nessa casa, passando por esse perrengue todo e tudo assim, para depois chegar e gravar o disco. Então o disco foi todo pensado, letra, parte instrumental, capa, as fotos, tudo foi pensado. E na época a gente inclusive recebia muita carta por causa do Orfenóis, e a gente fez até um lance das pessoas mandarem foto 3x4, porque a gente queria colocar foto 3x4
de todo mundo que já gostava da gente, antes de a gente gravar o disco, já pela Offer Noise, por causa de show e tudo. Então você pode ver que tem alguns lá. Não deu muito certo não, porque o correio demorava até a gente mandar a carta, a pessoa mandar a carta pra gente, o tempo foi ficando escasso e acabou que tem várias fotos no encarte 3x4, mas que são de pessoas que a gente conhece, são pessoas de Belo Horizonte mesmo e tal. Pessoas até conhecidas aí e tal. E aí o disco acabou saindo do jeito que a gente queria. A experiência de estúdio foi tipo 8 vezes maior do que a do Offer Noise, né? Porque o tempo, tudo era diferente, o estúdio, tudo era melhor e a gente tendo que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E foi muito foda. E ir para o lugar, o estúdio era um lugar meio longe também, tudo era difícil, a gente sempre foi duro, tinha que arrumar a guitarra emprestada, track emprestado, ir de ônibus, tudo era bem difícil, mas era gratificante pra caramba. E a gente ria, aproveitava, comia pão com salame, pão com presunto, era o café da manhã, o almoço, a janta, tudo era isso. Então era basicamente isso, a gente ficava sentado, fez sua parte, aí o outro ia lá fazer a parte, a gente ficava conversando, falando, isso tá ruim, faz de novo e tal. E foi do caralho, nossa, foi uma experiência foda na época. Eu nunca gostei de estúdio, mas o ir do estúdio, ir para o estúdio, ficar fazendo essas mudanças e tudo é meio cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você acaba tendo uma ligação muito forte com as pessoas que participam disso, sabe? Foi foda, o Abominable foi foda. E a repercussão que deu depois, porra, muito mais. Nós, a gente, realmente, esse disco até hoje, ele é muito falado em tudo quanto é lugar e é um disco muito legal. Eu gosto pra caralho de tocar as músicas dele hoje em dia. E acho que ele tá lá, vai ficar lá pra sempre. Isso é importante pra caralho, assim, se você for pensar. Outra curiosidade também é como que era a integração das bandas naquela época aí em Belo Horizonte. Chacal, Sepultura, Sarcófago, Mutilator, Holocausto, uma porrada de banda. Todo mundo se falava, morava perto, ensaiava perto. Como é que era, cara? Como é que era esse universo do metal nos anos 80 em Belo Horizonte? Cara, pois é, quando eu comecei a ler um livro aí do Metallica, daquele Michael Walker, por sinal, não gosto dos livros dele, mas já li uns 5. Eu leio mais pela história do que pelo jeito dele escrever. Não gosto do jeito que ele escreve. Já li o livro do AC/DC dele, do Led Zeppelin, do Black Sabbath, do Metallica. Leio porque me interessa pela história, mas não gosto do jeito que ele escreve, não. E ele, quando eu estava lendo o livro do Metallica, eu falei, caralho, tirando talvez um pouco de grana, que os caras eram fodidos, mas eles tinham mais grana que a gente aqui, que era mais fodido. Parece muito com a história de Belo Horizonte, cara, que tem um cara que veio do exterior e tem tudo. Aqui em Belo Horizonte tinha os caras que tinham mais grana e que compravam os LPs importados, esses negócios todos. Então eu achei muito parecido. Esses caras que compravam e que ouviam, não sei o que, foram os futuros caras que montaram a banda. E a gente do Chacal, o pessoal da Overdose, o pessoal do Sepultura, esses negócios todos. Na época todo mundo era muito amigo, todo mundo ia para os mesmos lugares, porque só tinha 1 ou 2 lugares para ir. Então tinha um show, a primeira banda mesmo que a gente ia muito em show era Overdose. Todo mundo ia, o pessoal do Holocausto ia, o pessoal do Sepultura ia, o pessoal do Iterrame ia, todo mundo ia pro show do Overdose. Depois disso, aí todo mundo começou a ir para todos os tipos de show, porque antes tinham poucos shows, depois começaram a ter muitos. As bandas sempre foram super ligadas, ensaiaram no mesmo lugar, faziam as coisas tudo junto, faziam muitas vezes show junto. Depois começou a ter uma certa briga entre a turma do Sarcófago e a turma do Sepultura e tal. Mas como a gente ensaiava com o Sarcófago, era amigo do pessoal do Sepultura, eu conheço o pessoal do Sepultura, eles não tinham nem Sepultura ainda. Então,
as coisas fluíam assim, a gente ia gravar com a guitarra do cara do Mutilator, que ia gravar com o prato do fulano de não sei da onde, e assim ia. E o amplificador é do Cláudio Overdose, e assim a gente ia dividindo tudo e fazendo as coisas. Mas assim, a galera, muita gente hoje em dia que fala assim, na época era foda, a gente não tinha grana e tudo. Eu vou dizer uma coisa, a galera, uma vez eu até vi uma entrevista do Jairo, do The Mist agora, né? Falando, a gente era muito ferrado, a gente não tinha grana pra nada, não sei o que, a gente era ferrado, mas o pessoal do Jacal era miserável. A gente era miserável mesmo, era miserável. Marquinhos trabalhava na Copasa entregando carta, na Copasa lendo coisa de água, os cachorros viviam mordendo ele não tinha nem guitarra. Minha mãe teve que fazer um financiamento para a gente comprar um amplificador. A gente era muito fudido, eu tinha que trabalhar, tudo. E o pessoal que reclamava que era pobre, tipo o pessoal de Sepultura que fala, a gente era ferrado, ou o pessoal de não sei o que falava, a gente era ferrado, morava na Zona Sul. Eles eram ferrados porque não conseguiam comprar guitarra, a gente era ferrado porque às vezes não tinha grana nem para comer, entendeu? Então era diferente esses negócios. Mas era divertido, era massa. Metade das coisas eu não lembro porque eu enchi a cara direto, né? Mas eu sei que era muito bom na época. E a gente fazia as coisas que eu acabei descobrindo que isso aconteceu em todo lugar do mundo, em todas as cidades. Aconteceu em São Paulo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em tudo quanto é lugar. A diferença mesmo era essa coisa financeira mesmo. O pessoal de São Paulo tinha mais grana que o pessoal daqui de Belo Horizonte, então eles tinham mais possibilidade de ensaiar em estúdio. A gente não, a gente tinha que ensaiar lá na casa do caralho, numa casa que não tinha nem reboco caindo nos negócios, que a gente tinha que levar os instrumentos todos os dias quando ia ensaiar para fazer isso. E aí ia ensaiar 4, 5 bandas lá. Mesma coisa, o lugar onde ensaiava o pessoal de Sepultura, ensaiava 4, 5 bandas, era na casa do Paulo, era um barracão que tinha lá, e para eles, assim, eles falavam, o lugar onde ensaiava era um lixo, mas era tipo dentro da cidade de Belo Horizonte. A gente tinha que ir para um lugar fora de Belo Horizonte para ensaiar, quer dizer, era um treco foda, o ônibus demorava 1 hora, 2 horas. E os outros, eles pelo menos eram perto, a floresta dá para ir a pé do centro, até no ensaio de Sepultura dava para ir a pé. Eles moravam no Santa Teresa, que é um bairro boêmio de Belo Horizonte. Então, quer dizer, as coisas eram assim, mas era todo mundo amigo, a gente ficava esperando chegar sexta-feira, sábado, domingo para sair, para ir para show, para ir para Equibeu assistir vídeo. A gente ia assistir vídeo com o pessoal de Sepultura, o pessoal dessa banda toda. Aí depois todo mundo começou a ter banda, todo mundo acabou se afastando um pouco. Rolou até uma certa rivalidade de alguma maneira e tal, e as coisas começaram a dividir, coisas normais que acontecem na vida das pessoas mesmo. As pessoas vão crescendo, ficando adultas, arrumando emprego, e essas coisas todas. Mas no começo todo mundo é menino, né? Todo mundo quer zoar, quer fazer as coisas, então todo mundo sai em bando mesmo e tudo. Essas coisas com o tempo vão passando. Mas são bem interessantes, porque até hoje a gente tem as mesmas amizades, entendeu? Apesar da distância, quando encontro com o Andrés é a festa, quando encontro com o Paulo é festa, quando encontra com o pessoal do Holocausto, que às vezes você vê todo dia na rua, é festa também, se encontra, e como é que tá e tal, encontro com os caras do GG, de sarcófago, e por aí vai. A vida é isso aí mesmo. E fala uma coisa, como é que você vê a adoração dos gringos, principalmente, né, os europeus, para essa cena de BH? Você tem muito feedback disso? Você recebe, sei lá, e-mails, pedidos dessa galera atrás de material, tentando contato com vocês, entrevistas e tudo mais?
Cara, recebia bem mais antes, né? Eu acredito que o fato da internet ligar tantas pessoas, ela acaba afastando as pessoas. É uma coisa interessante. Você se afasta das coisas, talvez por causa de muita coisa que você vê. Você vê assim, nessa época que a gente, da pergunta anterior, dos anos 80, quando uma pessoa comprava um disco e esse disco era replicado em CD, em fita cassete para 10 e esses 10 passavam mais 10, esse negócio, era diferente, porque hoje em dia as pessoas estão em casa, entram nesses Spotify, nessas merda aí que eu nem tenho, para dizer a verdade, ou baixa, a pessoa baixa 7 mil discos, 10 mil discos. Eu, quando tinha meus LPs, eu cheguei a, acho que no máximo uns 200 LPs. Eu escutava o mesmo disco várias vezes e tal. E com esse negócio, eu suava às vezes para comprar um disco, para trocar um disco por dois, às vezes, essas coisas assim. E hoje em dia é tudo muito, muito fácil, do jeito, pela facilidade que você tem as coisas, elas também perdem um pouco do interesse. Então, eu acredito que uma pessoa que está lá na casa do Cachaprego, lá na Noruega, que gosta de Chacal, ele pode até entrar em contato comigo, ou tentar entrar em contato, pedir alguma coisa e tal. Mas ele tem 70 mil bandas para fazer isso. Então ele talvez não entre tanto em contato como entrava há uns 15, 20 anos atrás, por e-mail e tal. Acho que eu recebia muito mais e-mail perguntando essas coisas do que hoje em dia. Outra coisa que eu acho também, as bandas se expõem demais. O Chacal, inclusive, ele é muito criticado porque ele se expõe de menos. Mas todo dia eu entro no Facebook, aí tem o cara tocando, tem um desenho novo falando da banda. Antigamente você demorava, cara, 6 meses para pensar uma capa do disco, um cartaz de show. Hoje todo dia você abre o Facebook, tá lá uma foto do cara, uma foto da banda, uma foto de um desenho que muitas vezes vai ser mais legal do que uma capa de disco. Aí eu acho que essa super exposição acaba fazendo com que o interesse seja pouco. Eu tô cansado de perder show, cara. Eu perdi o show do Testament aqui em Belo Horizonte por causa de internet, cara. Porque eu não tenho paciência, eu abro o Facebook, 6 meses antes está falando do show do Testament. 5 meses antes está falando do show do Testament. 4 meses antes está falando do show do Testament. Chega no dia do show, eu esqueço que é o show do Testament e perco o show. Antigamente faltava uma semana, você via lambi-lambi em Belo Horizonte, você sabia que ia ter o show do Testament. Você conversava com a pessoa falava, sábado vão lá no show e tal. Então eu acho que o interesse hoje em dia é menor, entendeu? É bem menor. Eu posso estar enganado, pode ser que isso aconteça só comigo, que sou chato pra caralho com esses negócios. Eu compro LP até hoje e gosto de ver os negócios. Eu falei que não tinha Spotify, mas semana passada eu entrei no Spotify só porque eu tenho um grupo de trash aí, dos caras loucos aí, e eles me obrigaram a entrar nesse negócio, porque toda sexta-feira a gente faz um playlist. A gente cria a banda de trash dos anos 80, aí na sexta-feira cada um coloca 2 músicas. A banda que fala de morte dos anos 90, então a gente vai criando esses playlists toda sexta-feira. E eu era o único que não tinha essa merda desse Spotify e acabei entrando semana passada de graça porque me passaram o coisa. Quando fazia o playlist eu ia lá e pegava música por música e ficava ouvindo, dava o maior trabalho, mas é foda, mas era o que eu achava legal. Então eu acho que esse interesse diminuiu bastante, entendeu? É lógico que você ainda encontra às vezes com gente e que está altamente interessada e tudo. Agora do exterior você recebe uma outra carta não, né? Carta é da minha época.
A gente recebe aí por Facebook alguém perguntando alguma coisa, pedindo alguma coisa e tal. E a gente responde, né, numa boa e tal. Basicamente é isso. Eu, sinceramente, acho que essa exposição gigantesca de coisas o dia inteiro, assim, acaba tirando um pouco da vontade de correr atrás, de querer ouvir coisa nova e tudo. Outra coisa, Wiz, eu vi que você, né, tá sempre treinando, inclusive você mostrou uma foto aí que você tem uma bateria aí que você fica já no jeito, já para ensaiar bastante nessa pandemia e tal, durante, né, essa pandemia, aquela coisa toda. Você pretende voltar a fazer um som com seu irmão, por exemplo, cara, o Korg? Cara, eu acho muito difícil, porque tipo assim, eu não tenho muito tempo pra isso, cara. Eu não sou desses caras, tipo o Mike Portnoy, que consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu mal consigo fazer uma, cara. Às vezes que eu tentei fazer mais de duas, ficar em duas bandas, fazendo esses negócios, era porque eram coisas bem diferentes e as duas não interferiam em nada uma com a outra. Então eu acho muito difícil a gente fazer alguma outra coisa junto, assim, por falta de tempo mesmo. A gente mesmo quase não encontra e tal, ele tem as coisas dele, eu tenho as minhas e tal. O Chacal, mesmo a gente parecendo que está fazendo as coisas demoradas, que é lento, que demora 5, 3, 4 anos para lançar uma coisa, é porque a gente só ensaia domingo mesmo. Eu tenho outras coisas, outros interesses na vida também. Então eu acho muito difícil isso acontecer, mas não é impossível não. Eu falo que nunca é bom você chegar e falar que nunca mais faço isso, ou nunca mais vou fazer isso, ou não tenho tempo para fazer isso, porque de uma hora para outra você pode arrumar um tempo, parar de fazer determinada coisa e ganhar um tempo com isso e tudo. Mas atualmente não está nos meus planos não, porque o Chacal a gente vai tentar voltar, né, a mexer nas músicas que a gente estava fazendo, porque também não vai ficar esperando passar isso tudo para voltar, não dá. E aí eu acho que vou me dedicar ao máximo a isso, porque é o que me interessa agora, é fazer isso. Muitas vezes pessoas ficam me chamando, grava aqui uma música da minha banda, vamos gravar um negócio, participa de um tributo aqui e tal. Eu falo, geralmente eu nego, não é porque eu sou chato, né? Não é por causa disso não. Eu sou chato na realidade. Mas é porque as pessoas são diferentes, as pessoas não entendem isso. Tem gente que consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer. Eu não consigo ter 1, 2, 3 bandas, ter uma banda para tocar no bar, ter o Chacal, ter uma banda de amigo, ter uma banda, sabe? Eu não consigo fazer isso. Não é do meu jeito fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de me dedicar a uma coisa só. E mesmo assim ainda acho que eu dedico mal. Eu estou precisando voltar a tocar. Inclusive vou começar amanhã, né? Segunda-feira é o dia de se fazer promessas vãs, que provavelmente não vão ser cumpridas, mas pelo menos é uma data, né? E quais são os planos pro Chacal tão logo acabe essa quarentena maluca, mano? Como eu já até adiantei um pouco, né? E já toquei nesse assunto em umas 3 perguntas já. A gente estava fazendo um trabalho novo, né? E vamos continuar fazendo. Se não acontecer nada de diferente, a gente, para responder as perguntas, a gente tem que pensar que tudo vai dar certo. Nenhum de nós vai adoecer, nenhum de nós vai morrer, nenhum de nós vai ter um baque com algum parente ou alguma coisa que isso inviabilize, que a pessoa perca o tesão de fazer as coisas e tal. Se for tudo seguir normalmente do jeito que estava seguindo, a gente vai pegar as músicas que a gente já estava fazendo, voltar aos ensaios, que a gente eu estou sentindo falta pra caramba. Tenho certeza também que o Marquinhos deve estar morrendo de vontade de tocar, de ensaiar, porque ele já até me falou isso, o Cabelo também. Mas o Cabelo, como ele é dono do estúdio e deve estar fazendo mixagem, fazendo outros serviços lá, ele está em mais contato com música o tempo todo, né? Então eu acredito que eu e o Marquinhos devem estar sentindo bem mais falta até. Posso estar enganado, né? De repente ele também está com vontade, porque são músicas diferentes, são coisas diferentes, são trabalhos diferentes. Mas então a intenção da gente é
fazer esse disco novo. A gente nunca tem pressa, então não posso te falar assim, se acabar a pandemia amanhã até o final do ano a gente tá com um trabalho novo, não sei porque a gente desde o começo, se for pegar qualquer outra banda que tenha uma longevidade alta de mais de 20, 25 anos, eles geralmente lançam discos de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Chacal fica 10 anos sem lançar, 5 anos, até na época que todo mundo estava lançando disco um atrás do outro, aí a gente lançou a Fenóis, que era uma coletânea, lançou o Abominable, só depois a gente foi lançar, demorou pra gente lançar o próximo trabalho, e o próximo trabalho foi como é que fala, um compacto com 2 músicas, depois de 2 anos, e depois a gente só foi lançar outro disco em 90, depois o outro só em 94, então tipo assim, entre o Destroy e o Demon King e o Destroy foram 12 anos. Entre o Destroy e o outro lá já foram 3 ou 4 anos. O The Man novo saiu em 2017, que já passaram 3 anos e a gente tá com 7 músicas prontas. Quer dizer, a gente não gosta de lançar por uma obrigação. O Chacal tem que lançar um disco novo para manter vivo. O que mantém o Chacal vivo é a gente, entendeu? E a gente teve que modificar várias coisas. A gente é basicamente um trio agora com um baixista chegadaço que tá tocando com a gente para evitar de acontecer de novo, de a gente lançar um disco e outra pessoa sair. Então o núcleo da banda agora sou eu, o Marquinho e o Cabelo, entendeu? Nós 3 somos o núcleo da banda. Se o baixista der certo, quiser continuar, no futuro ele é efetivo, mas por enquanto nós 3 somos um triunvirato agora. Então é isso que a gente pensa. A gente vai lançar um trabalho novo, não sabemos como ainda, se a gente vai bancar igual o Destroy e mandar gravar e a gente mesmo distribuir, se vai lançar só nessas bosta de internet aí, de Spotify e o caralho a 4, não faço ideia. Ou se a gente vai colocar tudo aí no YouTube, bota a gente filmando e tocando ao vivo, não sei como é que vai ser. Mas a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai, se tudo seguir o caminho como estava sendo traçado, né, cara? Mas a gente não tem esse negócio de falar assim, não, até fevereiro a gente tem que lançar. Não é isso, a gente vai amadurecer, a gente só lança disco ou trabalhos, não sei nem como é que fala essas merda hoje, a gente só lança coisa no nosso trabalho quando a gente acha que ele é indispensável pra gente, que a gente não consegue dispensar aquilo. A gente acha assim, é importante lançar isso porque essas músicas são legais. Eu vejo um tanto de banda aí que lança disco aí todo ano, cara, eu ouço aí, tem 2 músicas legais, 8 músicas chata pra caralho, aí você fala, se esses caras demorassem uns 5 anos para lançar esse disco aí, apesar de não ser financeiramente viável quando a banda vive disso, ele poderia ter, sei lá, um disco com 8 músicas foda, entendeu? E ao invés disso, ele, numa obrigação de ter que lançar para manter o nome dele vivo e as finanças dele em dia, ele lança um tanto de merda que você acaba pegando um disco e gostando de 2 músicas, saca? Então isso aí é que eu acho que também avacalha muito o negócio. Além do que com esses negócios de internet e tudo, a pessoa lança tudo muito antecipadamente. O cara vai lançar um trabalho com 10 músicas, quando sai o disco você já conhece 6. Aí você fala, puta que pariu, bicho, eu já conheci o disco, que surpresa que teve. O cara vai lançar o negócio, lança umas capas, 1 ano antes de sair o disco, o cara já lançou 4 capas diferentes. Quando sai a capa de verdade, você fala, que desgraça é essa? As outras 4 capas causavam muito mais impacto. Então a gente vai lançar quando achar que estiver pronto, mas se tudo correr bem, se não acontecer nenhuma desgraça no caminho, a gente está pronto. A gente já está com umas 7 músicas, mais umas 2 aí, ou 3, e uma a gente joga fora, porque talvez não esteja no mesmo nível. E aí a gente ensaia pra caramba,
Se pintar uns shows, a gente faz os shows com umas músicas novas pra galera já ir conhecendo. E depois lança alguma coisa. Pô, Wiz, valeu demais, cara, por participar aqui do Rocked. Fico muito feliz de tê-lo aqui, né, no meu podcast. Você é um cara, gente boníssima. É uma honra te chamar de meu amigo. Já tem um tempo que a gente troca uma ideia, a gente se encontrou algumas vezes. Então, muito obrigado por participar do Rocked. Espero que tão logo você apareça com novidades aí no metal, porque é a peça importantíssima aí pro nosso metal, né, cara? Valeu demais, mano. Valeu, cara. Eu que agradeço. Pode ter parecido que eu odeio tudo que é tecnológico e tal. Na realidade, não é isso. Tanto que eu tenho uma bateria eletrônica em casa e é uma coisa altamente tecnológica. Eu acho que a tecnologia ajuda pra caramba para fazer entrevistas e tudo, assim. O que pode ter ficado parecendo que eu odeio essas merda toda, o que não deixa de ser meia verdade, porque eu acredito que numa facilidade, as coisas muito fáceis, elas também perdem um pouco a razão de ser. Mas foi divertido pra caramba, assim. Eu não sei se minhas respostas vão agradar, eu espero que sim. Se não agradar também, a gente não pode agradar a todo mundo, mas com certeza algumas pessoas vão achar pelo menos no mínimo engraçado. Valeu demais, cara, gostei demais de ter participado. Espero que a gente saia dessa merda e caia em uma outra merda que era a vida normal. E que todo mundo fique bem, fique em casa se puder, se não puder, se tiver que correr atrás, que pelo menos se cuide dos outros. É isso aí, um abraço para todo mundo, valeu demais. Rocked, o lugar para os viciados em rock and roll e heavy metal. Isso aí, ó. Então esse foi o grande Wiz aqui no Rocked. E, cara, agradecer demais o Wiz por participar. É um cara que eu gosto pra caramba. Vira e mexe, a gente tá trocando uma ideia. A gente começou a se falar na época do Orkut ainda, acho que em 2005, Porra, 2006. Então, por intermédio do meu grande brother, Ricardo Sarcinelli, lá de Colatina, Espírito Santo, eu já conheci os caras lá de Belo Horizonte. E ele me apresentou o cara, a gente trocava ideia na época do MSN, mano. Olha que louco. Que louco. Sabe o que é isso? O ICQ. Então. E a gente ficava trocando ideia no Messenger lá e tal, que hoje em dia o Messenger é o que tá no Face, mas não é, cara. O Messenger não, era outro. outra coisa, Então, a gente ficava trocando ideia lá bastante. Ele já veio pra São Paulo algumas vezes, já encontrei, já vi show do Chacal aqui, que foi maravilhoso lá no Sesc Belenzinho, mesmo lugar que rolou The Mist anos depois, né? E, cara, muito legal o Wiz, cara. E também falar que os caras da banda acabaram virando todos amigos. O Korg, né, que eu fui conhecer depois com o The Mist, pessoalmente. O Mark, cara, puta cara, gente boníssimo, o guitarrista, o Marquinhos, assim como o Wiz, eles estão sempre juntos também, inclusive ele é o cara que tá desde o começo junto com o Wiz, né, cara, tá em todos os discos do Chacal. E também tem o Laranja, cara, com o Marcelo Laranja, que veio também com esse show que eles fizeram no Sesc Belenzinho, nessa formação, que era a formação que eles gravaram um disco no começo dos anos 90, depois eles regravaram ele no final, agora ele fala esse disco aí também. E o Andrével também, né, o guitarrista. Isso é uma galera que acabou virando amigo, uma galera bem gente boa. Inclusive o Andrével é produtor lá em BH, cara. Produz muita banda que rola aí, que você escuta aí, e o cara tá por trás da produção ali. Então, assim, sensacional. Chacal é uma banda com certeza, Chacal é uma banda que tá no coração. E o Wiz é um cara muito gente boa, cara. Eu já encontrei ele algumas vezes, parece que a gente está sempre se falando. A gente passa períodos assim, sem conversar, aquela coisa toda, mas quando conversa, parece que foi ontem que a gente conversou da última vez. É um cara bem tranquilo, bem easy going, assim, acho bem legal trocar ideia com ele. Não, é sensacional, né, cara? O Chacal, que como, a gente até falou, e ele até tocou na entrevista, uma banda importantíssima na cena, né, cara? Aquele berço de BH, lá dos meados dos anos 80, que nem você falou, Sarcófago, Holocausto, Malefactor, próprio Sepultura. Não, Mutilator. Mutilator. Cara, eu tô com Malefactor na cabeça, você numas lives atrás, você mostrou um disco de Malefactor, né? Mutilator, desculpa. Mutilator. Não. Desculpa. O CD deles. Foi, sensacional. Então, são as bandas clássicas que participaram da primeira Warfare Noise. E, cara, o Chacal, como você falou, tem 7 discos animais, aí tem o Demon King. Puta, tem uns discos animais, que é o primeiro dele, Abominable, é legal pra caramba. O último, Destroy, com o Korg, né, que depois eles regravaram o outro lá e tal. É uma banda legal pra caramba, cara. E tiveram algumas formações, mas nunca perderam esse pique, né, cara, de uma banda clássica, vamos dizer assim. Porque muita gente pode falar, mas fica trocando de formação, aquela coisa toda.
Não acho, cara. Acho que o Chacal sempre teve o seu, sei lá, sua pegada. Os dois, pelo menos os dois membros que sempre estavam na banda, o Wiz e o Marquinho, cara, os caras sempre imprimiram uma fórmula deles lá, cara, e não importa quem tá na banda, a banda é bem bacana. Inclusive, esse último disco que eles regravaram em 2017 é Man is a Jackal to Man, que na verdade era uma regravação do grande The Man is His Own Jackal, de 1990. Então, assim, um trabalho bem bacana, eles regravaram, inclusive com aquela formação, com o Laranja de volta, e vieram aqui para São Paulo fazer um show bem bacana no Sesc Belenzinho. Uma pena que depois disso o Laranja saiu, mas a banda tá aí, firme aí. Pelo que eu entendi, eles vão voltar depois da pandemia aí, se reunir, ver o que dá para fazer, com quem vai ser a formação, aquela coisa toda, vai ser bem bacana. Não, sensacional, cara. Chacal, uma banda que a gente está falando super importante, assim como o The Mist, toda essa galera. Super importante ver essa turma fazendo material, né, cara? Trabalhando, tocando. E, cara, putz, esperamos assim que essa pandemia acabar e as coisas se ajeitarem e voltem os grandes shows no Sesc Belenzinho, né, cara? Com certeza, e ó, cara. Que lugar. Então. Pois é, e ó, o Chacal havia lançado Death is a Lonely Business em 1993. E a banda deu uma parada, o Korg também tava com o lance do The Mist, ele tinha outro projeto, acho que ele. Funk Freud, não, alguma coisa assim. Inclusive o Wiz participa, uma coisa bem louca, assim, dos anos 90. E aí, cara, o Chacal ensaiou sua volta com um disco em 2003, cara, 10 anos depois, que era o Deadland. Que na verdade eu fiquei sabendo que esse material não ia ser do Chacal. Esse é um material que eles iam lançar aí com o nome de do Deadland, aquela coisa toda. Mas, se eu não me engano, o Cogumelo falou: meu, lança como Chacal, só tem integrantes do Chacal aí, cara. E acabou rolando como Chacal, entendeu? Então, assim, isso é muito bacana. É um trabalho, vamos dizer assim, mais experimental em se tratando de Chacal, né, cara? Mas do mesmo jeito, é bem bacana. Inclusive, cara, eu falei que o Marquinho ele tá em todos os discos, mas parece que nesse disco ele não tá, cara. Nesse disco específico dele, parece que ele não tá. Quem tava é o Drills, né, que era o baixista, o Korg no vocal, o André na guitarra, que deve ser o Andrevel, e o Wiz na bateria. Então, assim, ele não tá nesse disco, cara, mas todos os outros ele participa, ele sempre teve com a banda. Inclusive, acho que fez shows dessa época também. Mas bacana pra caramba, cara. Chacal, grande banda aí, grande banda histórica aí do metal nacional. Exatamente. A gente sempre fala, né, cara? Não conhece o Chacal, não conhece a história. Vai atrás, tem as redes sociais dos caras. Tem no YouTube, não sei se tem no Spotify, mas no YouTube tem bastante coisa. Então procura, cara. Coisa. É muito legal procurar. E, cara, como a gente tá falando, obviamente, de Chacal, poderemos fechar este bloco com... Pode ser Morlocks Will Rise? Com certeza, devemos fechar, né? Deveremos fechar. Iremos, e neste momento vocês vão ouvir, então, um trechinho de Morlocks Will Rise. É isso. Rock Ads. Isso aí, então esse foi o Chacal com Morlocks Will Rise aí, cara, o grande Chacal que esteve aqui nesse episódio, representado pelo grande Wiz, baterista, né, senhor Guilherme Grimal Faria, irmão do Korg. E, cara, muito obrigado por ter participado do Rockhead. Obrigado muito. Muito bacana. Demorou, mas não, sabe, mas não falhou. Tá aí o Wiz participando, um cara que eu gosto pra caramba, uma banda que eu acho bem legal, que eu curto, e é histórica, né, cara, pro nosso metal. Eu acho muito legal registrar essas coisas aqui no Rockhead, que são as bandas históricas aí na ativa ainda. E, cara, sensacional, grande Chacal. Vai lá, procura, se você não conhece, mas tem muita gente mais nova aí, talvez não conheça. Se você não conhece, procura o Chacal, cara, que é uma puta banda animal aqui do Brasil. E não tem nem aquela coisa de, valoriza as bandas nacionais. Não precisa, eles já são uma banda consolidada, já são uma banda, uma puta bagagem aí, mas enfim,
acho que para você, pro seu, né, vou falar assim para as pessoas, para você, pro sua bagagem dentro do metal, é importantíssimo conhecer uma banda como Chacal. Com certeza, cara. Putz, é uma baita honra. Obrigado ao Isa aí, cara, por trazer o Chacal pro Rock Edge também. Como o Luciano falou, uma banda já super conceituada, com uma bagagem, com uma história, com 7 álbuns que a gente falou. Super importante, muito legal ter esse registro no Rock Edge. Mais um nome de banda importante na cena aqui no Rock Edge. E como sempre, né, agradecer a vocês que nos acompanharam em mais um episódio 63. Então, estamos aqui firmes e fortes na quarentena. Até, independente de com ou sem quarentena, o Rock Edge toda semana, toda quinta-feira estreando episódio novo. E se você chegou no Rock Edge pela primeira vez, pelo 63, aproveita, cara, maratona. Tem 62 episódios aí. Tem, cara, metal nacional, metal internacional, tem coletânea, tem de tudo, cara. Então aproveita e vai ouvir o Rock Edge. Cara, e vou falar, cara, eu sou um que gostaria de ter conhecido agora, porque eu ia falar, putz, mano, tá mó tedioso esses dias. Pois é. Eu ouvi todos, mano. Tudo bem que acho que uns 5 dias eu acabava com tudo, mas eu ouvi tudo. Pois é, mas já matava 5 dias da quarentena nisso, cara. Tá vendo, cara? Fora que você vai ouvindo os episódios e fala, pô, eu nunca ouvi falar dessa banda. Aí vai lá pesquisar a banda, curte a banda e tal. E por falar em... Pois é. E por falar em curtir, Edge... galera... Não, fala aí. Manda lá. Fala assim, ó, Rock Edge é cultura, né, mano? Que nem vem aquele aviso nos discos dos anos 80. Vinil é cultura. O Rock Edge também é cultura, então... Isso aí. Gostei. Isso aí. Pô, pode gerar um adesivo isso daí, hein? Rock Edge é cultura, gostei. Pois é. Pois é. Então, e aproveitando, né, você que ouve a gente seja pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, pelo SoundCloud, não deixa de seguir, né, a gente nessas plataformas, tá? É muito importante, faz diferença. Infelizmente, para as plataformas, números também são importantes, não só qualidade, mas quantidade. Então, se você já curte o Rock Edge, aproveita e se inscreve nos canais, fora que você já vai ser avisado assim que algum material novo estiver no ar. Inclusive no YouTube, né, a gente tem disponibilizado as nossas lives, que acontecem todas as quartas e sábados. Assim que finaliza, a gente puxa o vídeo, bota lá no YouTube para ficar para a posteridade. Com certeza, cara. Então, assim, Rock Edge aí, pegando firme aí, cara. Semana que vem com certeza vai ter mais, mas a gente não pode deixar de agradecer o senhor Leonardo Boro, vulgo Léo. Sempre, que é o mago das edições. E, cara, falar que semana que vem a gente tá preparando mais um episódio bem bacana aí, tem várias cartas na manga aí pra vocês. A gente ia fazer esse episódio sem convidados, lembra? Até te falei assim, vamos fazer um especial aí. Falei, mas pensando bem, não, eu quero convidados. Convidados abrilhantam em nossos episódios, tem pessoas aí. Eu acho legal pra caramba, entre aspas, essa prestação de serviço de estar espalhando coisa de qualidade, espalhando música de qualidade pra vocês aí, cara, coisas históricas, nem sempre históricas, tem bandas novas também, tem bandas novas que um dia serão históricas também, mas eu quero dizer que é muito legal dar esse espaço para bandas que, sabe, merecem muito mais. Então, assim, uma pequena contribuição que a gente tem aí para essas históricas bandas do metal nacional, cara. Então, fico muito feliz de ter o Chacal aqui, cara. E, ó, se preparem que tem mais banda clássica pintando aí, hein? Não vou falar, mas tem mais banda clássica no esquema aí. Pois é, o Luciano não brinca em serviço. O cara que não fala, não, vamos fazer uma entrevista. O cara só traz o Wiz do Chacal, pra vocês verem o nível do meu amigo aí. Galera, então eu fico feliz. Pois é, não, sensacional. Então, como o Luciano falou, fiquem sempre ligados aí, sempre participantes incríveis e fodásticos, assim como nas nossas lives também, toda quarta e todo sábado às 8 horas, sempre com convidados sensacionais, gente da cena, músicos, cara, muito legal. E Rockhead Friends no Telegram, reforçando, vai lá. E a nossa lojinha em Rockhead Store, cara, saiu mais umas camisetas aí, mais uns CDs semana passada, semana retrasada. Então, entre em contato com a gente, está fazendo um preço super legal aí na quarentena. E, cara, de minha parte, como você diz, perfeito, muito obrigado e até semana que vem. É isso aí, então, tchau! Tchau! Você ouviu Rock Ed, o podcast mais rock and roll da web. Rock Ed.